muito interessante e poderosa, que se encontra no livro do Gênesis. Capítulo 38. E essa história tem mexido muito comigo. Ao perceber, ao ter convicção, na verdade, de que Deus, como já foi falado aqui, Deus não é Deus de pessoas desocupadas. Deus, Ele é Deus de pessoas ocupadas. E Deus também é o Deus dos improváveis. Já foi pregado muito aqui. Que Deus é o Deus daquele que tem misericórdia. E Deus ama os injustiçados. Deus ama aqueles que são apontados, desprezados. Tudo que o mundo despreza, Deus ama. E foi lendo essa história aqui que eu me maravilhei, irmãos. A história de Tamar. Ora, Jacó, né? Ele recebe a notícia através do seu irmão Judá, de que José, ao ir se encontrar com seus irmãos, né? Ele acabou sendo morto por bestas feras, por feras, foi estraçalhado. Judá chega até seu pai com a túnica rasgada e suja de sangue, dizendo: olha, o Senhor mandou José, e José foi devorado por animais ferozes. Glória a Deus. Era uma mentira muito grande e muito cruel, porque José, ele tinha sido vendido. E por incrível que pareça, apesar de Judá também não ir muito com a cara de José, por causa do favoritismo do seu pai, né? Por Jacó favorecer mais a José, demonstrar mais através da túnica, o que comprometia a primogenitura, já que um tinha adulterado e o outro tinha, né, tido o massacre de Siquém. Então a primogenitura a Jacó, quando deu a túnica para José, os irmãos disseram: epa, peraí. Uma coisa é o nosso pai sempre defender José. Outra coisa é o pai dar uma túnica de várias cores para ele. Então havia o risco de José ser o escolhido para ter a primogenitura. E eles temiam isso. E eles cresceram vendo isso, o favoritismo com José. Mas Judá, por incrível que pareça, ele acaba salvando a vida de José quando sugeriu aos seus irmãos que não matassem a José, mas que vendessem, que porventura ia passando uma caravana de ismaelitas e comerciantes midianitas. Então eles vendem pelo preço atual, que era preço de um escravo. E eles acabam vendendo a José. E José acaba sobrevivendo. Mas coisa terrível é, Kennedy, quando a gente vive com a culpa. Quando a gente vive, quando a nossa confiança, nós que temos o Espírito Santo de Deus e sabemos que nós temos uma responsabilidade para com o reino. Que responsabilidade? A da verdade, a da retidão, a da obediência. E Judá, quando se deparou com seu pai, quando ele olhou para o seu pai, que deu a notícia sobre José, eu tenho certeza que ele não suportou a cena que ele viu. Porque o coração de Jacó ficou estraçalhado, Cedilma. O coração da alma de Jacó ficou esmagada. Aquele homem nunca se recuperou. Até o dia que José retornou para ele. Nunca se recuperou. Grande era a amargura. E ele não suportou. Uma coisa era Judá ter sido conivente com o que os irmãos e ele mesmo fez com José. Outra coisa era ele suportar, conviver com a mentira dia após dia, tendo que sustentar uma situação, glória a Deus, que ele não ia suportar. Então ele decide até Adulão. E chegando lá, ele se hospeda, ele foge para fora de sua tribo. Ele vai viver longe do seu pai. E eu acredito que era justamente por não suportar.
de saber a verdade, viver na mentira, glória a Jesus. Jesus está falando. Viver na mentira e não suportar ver o pai todo dia sofrendo por uma coisa que ele sabia qual era o motivo e ele tinha sido participante do motivo pelo qual o pai estava sofrendo. Glória a Deus. E ele ali foge, irmãs, para Adulão. Chegando lá, ele se hospeda na casa de um homem chamado Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua, e ele tomou por mulher. Glória a Jesus. E ela concebeu. O primeiro filho se chamou O segundo filho se chamou Onã. E o terceiro filho mais novo se chamou Selá. E a palavra do Senhor diz, glória a Deus. Eu estou falando aqui de pessoas improváveis, desprezadas, injustiçadas, que alguém pensa que vai morrer, que vai acabar a história, que não tem mais esperança, mas Deus, Ele faz mudar todo um cenário para dar vitória e para dar honra a Dilma. E ele aqui, Judá, ele dá o seu filho glória a Deus, louvado seja Deus, para o seu filho uma mulher chamada Tamar. E a palavra do Senhor diz que filho de Judá, era um homem mau aos olhos do Senhor. E a Bíblia não dá muitos detalhes, simplesmente diz que o Senhor o matou, porque ele era um homem mau aos olhos do Senhor. Então havia a lei, havia uma tradição do levirato, que quando a mulher ficava viúva, o filho, para dar continuidade à sua descendência, ele tinha que tomar por mulher a viúva do seu irmão. Era a lei do levirato. Então ele aqui deu Onã para marido de Tamar. Só que Onã também era um homem mau. O que era que ele fazia? Ele pensou dessa forma: a descendência que eu tiver com Tamar não será a minha semente, mas será a semente de o meu irmão. Todas as vezes que eu me deitar com ela, eu vou lançar a semente fora. Então o que foi que Deus fez? Quem está entendendo, diga amém. Todas as vezes que ele ia se deitar com a mulher, ele jogava a semente fora. Glória a Deus. E ali, Deus também o matou. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz que Judá pensou: eu não vou dar Tamar para Selá. É o meu filho mais novo. Não está na idade ainda de casar. Não vou dar ela porque ela já matou 2 maridos. Ela foi estigmatizada como uma mulher amaldiçoada. 2 maridos, 2 filhos de Judá que haviam morrido. Mas não sabe Judá o porquê que Deus tinha permitido isso. Ele não sabia da maldade de seus filhos, mas Deus sabia. Deus conhecia o que acontecia nas 4 paredes. Deus conhecia o coração de e o coração de Onã. Então ele diz: não, olha Tamar, volta para a casa do teu pai, que quando Selá tiver idade para casar, tu casa com ele. Mas não era a intenção de Judá. Judá não tinha a intenção, porque ele havia no coração: meu filho não vai morrer por causa dessa mulher. Glória a Jesus. E o que ele fez? Tamar foi. E a palavra do Senhor diz que ela trabalhava com lã, ficou trabalhando na casa do seu pai. Você imagina a mulher ter 2 maridos, você imagina a situação dela, querido. Voltando para a casa dos pais, depois de 2 maridos mortos, desamparada, o sogro disse: não, agora não, vai para a casa do teu pai. Quando meu filho crescer, tu casa com ele. Mas não era a intenção dele. E Tamar está lá, desamparada, sem uma descendência, sem um filho, sem um marido para amparar. Glória a Deus. O tempo passa. Quando o tempo passa, glória a Deus, a mulher chamada Sua, a mulher de Judá, morre. E o que acontece? Na viuvez, ele vai, sofrer o seu luto. E ele vai até um lugar chamado Tina. E ele está lá sofrendo o seu luto. E Tamar fica sabendo
que ele está vindo. Talvez, aleluia, ela pense, né? Que Selá também vinha. E ali eles iam se encontrar. E o que ela faz? Ela tira a roupa da viuvez, se veste, se cobre com um véu e vai ao encontro dele, né? Nas duas entradas, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E ele está lá. E ela vai, a entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina. E ela está lá coberta com um véu. E Judá, ele está de luto. Então ele decide tirar o luto. E ele a confunde com uma prostituta. O que ela não esperava. Ela está coberta, ele não reconhece que era Tamar. Glória a Deus. Ela esperava que ele ia ver, ia tecer lá, disse, não, vamos embora que agora é tempo de você casar com meu filho. E daí vai sair a minha descendência. Mas não foi isso que aconteceu. Ele confunde ela com uma prostituta. E diz, eu posso entrar a você? Ou seja, eu posso dormir com você? Acabei de ficar viúvo. Posso dormir com você? Ela diz, o que é que você vai me dar em troca? Alguns chamam ela de astuta. Eu chamo ela de corajosa. Eu chamo a mulher de estratégia. Ela sabia que tinha que ter uma descendência. Ela sabia o que estava passando, o desprezo das pessoas, né? Sendo taxada como uma mulher amaldiçoada. Então ela disse, o que é que você vai me dar em troca? Ele disse, olha, quando eu entrar você, eu vou enviar um cabrito do meu rebanho. Ela diz, não. Enquanto você não enviar esse cabrito, eu quero que você deixe penhorado o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Ele disse, toma para ti o meu lenço, o meu cajado, aleluia, e o meu selo. E ele dá para ela. Então ele acaba se deitando com Tamar, glória a Deus, sem saber que era Tamar, achando que era uma prostituta. Passando 3 meses, naquela mesma hora, quando ela se deita com Judá, ela engravida. E quando passa 3 meses, glória a Deus. Passando 3 meses, aleluia. Ela manda, e Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não achou Tamar. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse, não achei. Também disseram os homens daquele lugar que não está. Então disse Judá, tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Ele disse, deixa com ela. Deixa com ela o selo. Já que eu não achei, deixe ela com selo, com cajado e com lenço, para que porventura as pessoas não venham saber que eu me deitei com uma prostituta e vinha causar escândalo. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora adulterou. Ora, viram ela grávida. Viram ela com barrigão. Então foi a notícia. Porque notícia boa ninguém dá não, Cedilma. Mas notícia para derrubar alguém, a notícia no instante se espalha como rastilho de pólvora. Então chega a notícia para ajudar. Dizendo que ela adulterou. Ora, se Selá não tinha ela como mulher ainda. Se ele tinha deixado ela na casa do seu pai. Como que ela estava grávida? Então ela pecou. Ela adulterou. E o que Judá faz? Pega e manda lançar ela fora da cidade para ser queimada viva. Que crueldade. E quando ela estava lá, já pronta para o abate, pronta para ser morta, Deus é lindo. Mulher de estratégia. Mulher de mente refinada, ela tem estratégia. Eu acredito que ela não se apavorou, Cedilma. Ela sabe o que fez desde o primeiro momento. É linda essa história. Ela sabe no que ia dar desde o primeiro momento. Então o que ela faz? Ela faz, leva para o homem que deu a ordem. Leva para ele, pergunta. E diga para ele, aleluia. Diga para ele que eu concebi do dono desse selo,
desse lenço e desse cajado. Diga para ele, glória a Deus, que eu concebi do dono desses objetos, que eu não adulterei, glória a Jesus. Então, quando ela faz isso, manda a dizer, ajudar, aí ele diz, mais justa é ela do que eu. Olha, coisa linda. Porquanto não a tendo dado a selar. Judá sabia o que tinha feito. Bom é quando a gente tem consciência do mal que a gente faz a alguém. Glória a Jesus. Ele sabia que por pura maldade, covardia e egoísmo, medo de perder o seu filho, ele negou uma vida estável para aquela mulher. Uma vida segura, negando o seu filho mais novo, chamado Selá. Ele sabia, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Glória a Deus. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que ela teve 2 filhos gêmeos. Pérez, um chamou Pérez, e o outro chamou Zerá. Glória a Deus. A palavra, os estudiosos dizem que quando, aleluia, Zerá colocou a mão para nascer, Pérez passou na frente. Pérez passou na frente e nasceu primeiro. A primogenitura ficou para Pérez. E a palavra diz, aleluia, louvado seja o Senhor, que Pérez, glória a Deus, ele entrou na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Tamar, mãe de Pérez, glória a Deus, era avó de Davi. Davi, pai de Salomão. O que é que eu quero dizer com isso? É que para muitos ela não tinha nome. Para muitos ela não tinha condições de ter uma história. Mas ela entrou na genealogia de Jesus. E quando eu fui ver a genealogia de Jesus, Cedilma, só tem 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. A primeira mulher é Ruth. A segunda mulher, Raabe. A terceira mulher, mulher de Urias, Batseba. Não é mencionado o nome dela, mas sabemos que ela era a mulher de Urias. Glória a Deus. E Tamar, a avó de Davi. Jesus, filho de Davi. Glória a Jesus de Nazaré. Vai estudar a genealogia, que é uma coisa incrível. Glória a Deus. Só 4 mulheres. Que mulheres eram essas? Mulheres de caráter duvidosos. Mulheres de vidas, aleluia, negativamente questionáveis. Mulheres que alguém dizia, dali não vai sair nada. Quem era Raabe? Uma prostituta, que ninguém dava nada. Mas por causa de uma ação e do seu coração, Jesus disse, ela vai fazer parte da minha história. Ela vai fazer parte da minha linhagem. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Não importa. Não importa o que alguém acha de você, o que deixa de achar, se alguém te aprova ou desaprova. O importante é que você e eu estamos na genealogia de Jesus. E nós temos uma herança. Glória a Jesus. Quem era Batseba? Batseba era digna de, na época, de desconfiança. Davi arquitetou a morte do seu marido para tê-la para ele. E você acha que ela não sabia do zuzuzum que havia? E ela foi à força ser mulher de Davi? Não. De alguma forma, ela foi conivente. De alguma forma, ela foi cúmplice do que acontecia. Do que estava acontecendo, do que aconteceu com o seu marido. Ruth entrou na genealogia, mas era uma mulher indigna. Por quê? Porque era prostituta? Não, mas porque tinha nascido moabita, ímpia. Glória a Deus. Mas aí Jesus disse, por causa dessa ação, tu vai entrar na minha genealogia. Tu vai fazer parte da minha linhagem. E tu vai ter um nome, vai ter uma herança, e nunca será apagado, e nunca deixará de ser lembrado. É lindo o que Jesus faz na nossa vida. Eram mulheres improváveis. Eram mulheres que aos nossos olhos não tinham condições de hoje estarem sendo mencionadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tamar, uma mulher que foi, taxada, estigmatizada como uma
prostituta, como uma mulher amaldiçoada. Mas Jesus olhou para ela e disse: ei, minha filha, eu sou do lado dos injustiçados. Eu gosto daquele que é desprezado. Eu não desprezo as coisas. O que para o mundo é loucura, para mim é serventia. Você serve, você é útil, você tem valor para o Senhor, para Jesus. Essas mulheres não tinham condições nenhuma. Eram mulheres que não tinham história, mas Jesus, Sedima, construiu uma história para essas mulheres. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como você está sendo estigmatizada. Eu não sei como estão te vendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele é especialista em restaurar a história. Jesus é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Jesus é especialista em dar nome àquilo que ninguém chama que é nada. Quem era eu, quem era tu, Sedima? Quem era? Não éramos nada. Eram mulheres improváveis, sem história. Alguém olhava ali, a coitadinha, não pode nada. Interessante que quando alguém olha para mim, Sedima, estávamos conversando agora, e diz: você é rica, eu digo: Jesus, tenha misericórdia. Aí a Sedima diz: mulher, tu profetiza, estou profetizando na tua vida. Eu digo: eu creio nesse mistério, aleluia. A gente pode passar o perrengue que for, mas quando olha para gente, é rica, tem dinheiro, ali é mulher de Deus, ali pode, glória a Deus por isso. Porque antes ninguém pedia nem nada, porque a gente não podia. A minha família nem me convidava, Kennedy, para as festas de aniversário, nem para casamento. Porque ela não tem roupa, ela não tem sapato. Porque ela está vivendo essa vida assim. Quando ela chegar no casamento aqui, ela vai beber, ela vai usar droga e vai fazer um escândalo. Ninguém me queria. E Jesus estava olhando para mim, dizendo: ei, minha filha, tu está sendo desprezada agora, mas ainda vão precisar de você. Ainda vão pedir a tua ajuda. O que é isso? É soberba? É não. É história que Deus constrói. São as improváveis que Jesus ama. São as mulheres que Jesus não dá nada. Eu acho linda a história da minha pastora. E quando eu olhei, aleluia, não sei se ela está me vendo, mas eu pude contemplar há uma semana atrás, final de semana passada, o que Deus tem feito na vida dela. Eu fiquei contemplando o Sedima de longe. Eu fico olhando, observando, porque era uma improvável. Olha onde Deus colocou. Olha onde Deus nos colocou. Deixa eu te dizer uma coisa: não está nada perdido para você. Ainda há esperança para aquele que alguém disse que já morreu, já era, não tem mais nada. Ainda tem esperança para você que acha que nada mais vai acontecer. Olha para Tamar, olha para Ruth, olha para Batseba, aleluia, olha para Raabe, vivia em cima dos muros, escondida, só aparecia na calada da noite, para servir aqueles homens. Aí Jesus disse: eu vou te tirar da escuridão, vou te clarear o dia, e em vez de servir a homem, tu vai me servir. É isso que Jesus faz, é honra. É honra. Jesus vai te honrar porque Ele te conhece. Jesus vai te honrar, vai honrar os teus, porque Ele conhece o teu coração, aleluia. Levante a sua cabeça. E essa história de Tamar está latejando na minha alma, no meu coração está ardendo, porque eu olho para ela, aleluia, e vejo uma mulher não desprezada, não desprezada, não estigmatizada por ser uma mulher amaldiçoada, mas eu vejo uma mulher de estratégia, de mente refinada, uma mulher que soube desde o início o que ia fazer para que a história dela fosse mudada, mas ela não sabia que ia ser tanto. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que faz você do nada ser alguém na presença dEle. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.